Há uma história antiga que costumam contar nas pequenas cidades do interior brasileiro, sobre um homem simples que todos os dias caminhava pela mesma estrada de terra batida para trabalhar na roça. Durante décadas, ele fez o mesmo percurso, sempre parando na pequena capela no meio do caminho. Não para uma oração longa ou elaborada, mas simplesmente para sussurrar: "Bom dia, Senhor. Sou eu de novo." Este homem entendia algo profundo sobre a fé que muitos de nós, em nossa correria diária, acabamos esquecendo: que nosso relacionamento com Deus não é uma reunião de negócios agendada para os domingos, nem uma transação onde apresentamos nossa lista de pedidos. É como tende a ser todos os relacionamentos verdadeiros, construído no dia a dia, nas pequenas atenções, na presença constante e na intimidade que cresce silenciosamente. Quando pensamos em cultivar nosso relacionamento com o Senhor, é fácil nos perdermos em fórmulas complicadas ou rotinas rígidas que mais nos afastam do que nos aproximam do coração de Deus. Mas a verdade é que Ele deseja nossa companhia da mesma forma que um pai anseia pelo abraço de seus filhos, ou como uma mãe se alegra ao ouvir a voz de quem ama telefonando só para dizer que está pensando nela. O primeiro segredo para aprofundar nossa vida espiritual está em compreender o valor da presença silenciosa. Quantas vezes chegamos diante do Senhor como se chegássemos a um consultório médico, com uma lista de sintomas e a expectativa de uma receita rápida? Corremos para enumerar nossas necessidades, nossos problemas, nossos pedidos, e mal terminamos de falar já estamos de pé, prontos para ir embora. Mas imagine se você fosse visitar um amigo querido e, assim que ele abrisse a porta, você despejasse uma lista de favores que precisa, agradecesse rapidamente por coisas antigas e saísse correndo. Que tipo de amizade seria essa? Nosso Pai Celestial não é um despachante celestial, Ele é o Deus que quer caminhar conosco, que deseja que o conheçamos não apenas pelo que pode fazer por nós, mas por quem Ele é. Existe uma beleza incomparável em simplesmente estar na presença de Deus sem agenda. Como Maria, que escolheu sentar aos pés de Jesus e apenas escutar, enquanto Marta se agitava com 1000 afazeres. Jesus não condenou Marta por servir, mas elogiou Maria por escolher a melhor parte. Havia algo naquele momento de quietude, naquela atenção plena, que nutria não apenas o coração de Maria, mas também o coração do próprio Cristo. Quando aprendemos a estar quietos diante do Senhor, começamos a perceber coisas que antes passavam despercebidas. Começamos a ouvir sua voz suave, que não grita em meio ao barulho do mundo, mas sussurra verdades profundas em nosso espírito. Começamos a sentir sua presença, não como algo distante e formal, mas como a companhia mais reconfortante que existe. Há uma diferença entre ler a Bíblia e meditar na Palavra de Deus. É como a diferença entre passar rapidamente pelos pôsteres de uma exposição de arte e parar diante de uma pintura, observando cada detalhe, deixando que as cores e formas falem ao coração. Quando meditamos nas Escrituras, não estamos apenas coletando informações, estamos permitindo que Deus nos transforme através de sua verdade. O salmista disse que o homem bem-aventurado medita na lei do Senhor de dia e de noite, e será como árvore plantada junto aos rios de águas. Essa imagem é poderosa. Uma árvore não precisa se esforçar para crescer ou dar frutos. Ela simplesmente precisa manter suas raízes bem fixadas na fonte de água. Quando nossa alma encontra sua fonte na Palavra de Deus, o crescimento espiritual acontece naturalmente. Mas como fazer isso praticamente? Podemos começar pequeno. Escolha um versículo que tocou seu coração durante a leitura e carregue-o consigo durante o dia. Repita-o enquanto espera o ônibus, relembre-o durante o almoço, deixe que ele ecoe em sua mente antes de dormir. Não é um exercício mental vazio, mas um convite para que o Espírito Santo use aquelas palavras para esculpir algo novo em nós. Existe uma tradição antiga entre os cristãos contemplativos de escolher uma palavra ou frase das Escrituras e repeti-la lentamente, como uma oração do coração. Não é repetição mecânica, mas como quando alguém que amamos fala algo bonito e ficamos repetindo aquelas palavras porque elas nos aquecem por dentro. A palavra de Deus tem esse poder, ela é viva e eficaz, e quando a recebemos com fé, ela faz seu trabalho transformador em nosso interior. Muitos de nós aprendemos a orar como se estivéssemos discursando para uma plateia formal. Usamos palavras rebuscadas, seguimos fórmulas rígidas, tentamos impressionar a Deus com nossa eloquência e espiritualismo, mas Jesus nos ensinou a chamar Deus de Pai, uma palavra que fala de intimidade, confiança e relacionamento próximo.
A oração verdadeira é como a conversa entre pessoas que se amam profundamente. Há momentos de grandes declarações e pedidos importantes, mas há também os momentos simples de compartilhar o cotidiano, de expressar gratidão pelas pequenas coisas, de confessar medos e esperanças sem medo de julgamento. Você pode falar com Deus enquanto prepara o café da manhã, agradecendo pelo novo dia. Pode compartilhar com Ele suas preocupações sobre os filhos enquanto os leva para a escola. Pode pedir sua sabedoria diante de uma decisão difícil no trabalho, não com palavras formais, mas como quem pede conselho a um amigo confiável. Pode até mesmo reclamar para ele quando está frustrado, porque Davi fez isso nos Salmos e Deus não se ofendeu. O Senhor Jesus nos deu um modelo maravilhoso no Pai Nosso, mas não como uma oração para ser apenas recitada, e sim como um exemplo de como nossas conversas com Deus podem fluir, começando com adoração, santificado seja o teu nome, alinhando nosso coração com os propósitos divinos, venha o teu reino, pedindo pelo necessário, o pão nosso de cada dia, buscando perdão e perdoando outros, perdoa nossas dívidas, pedindo proteção, não nos deixes cair em tentação, e terminando novamente em adoração, pois teu é o reino, o poder e a glória. Se existe uma única prática que pode transformar nosso relacionamento com Deus quase instantaneamente, é a gratidão. Não a gratidão forçada ou falsa, mas o reconhecimento honesto de que, mesmo nos momentos mais difíceis, há sinais da bondade de Deus ao nosso redor. A gratidão muda nossa perspectiva. Quando começamos a notar e agradecer pelas bênçãos diárias, o ar que respiramos, a água limpa, o teto sobre nossa cabeça, as pessoas que amamos, nosso coração se aquece e se aproxima naturalmente do coração generoso do Pai. É impossível ser verdadeiramente grato e permanecer amargo ao mesmo tempo. Existe uma prática simples mas poderosa: ao final de cada dia, antes de dormir, lembre-se de 3 coisas pelas quais pode agradecer a Deus. Podem ser coisas grandes, uma resposta de oração, uma bênção financeira, uma cura, ou pequenas, um sorriso de um estranho, um pôr do sol bonito, uma música que tocou seu coração. O tamanho não importa, o que importa é o coração que reconhece a fonte de todas as boas dádivas. A Bíblia nos diz para darmos graças em todas as circunstâncias, não porque todas as circunstâncias são boas, mas porque em todas elas podemos encontrar traços da presença e do cuidado de Deus. Mesmo na dor, podemos agradecer pelo conforto que Ele nos dá. Mesmo na falta, podemos agradecer pela esperança que Ele nos inspira. Mesmo no erro, podemos agradecer pelo perdão que Ele nos oferece. Nosso relacionamento com Deus não se desenvolve apenas nos momentos que dedicamos especificamente à oração e leitura da Bíblia, embora esses sejam fundamentais. Ele se aprofunda também quando entendemos que toda nossa vida pode ser uma forma de adoração, especialmente quando servimos aos outros em seu nome. Jesus lavou os pés dos discípulos e disse que, se Ele sendo Senhor fez isso, nós também devemos fazer uns aos outros. O serviço não é apenas uma obrigação cristã, é uma forma profunda de comunhão com Cristo. Quando ajudamos o necessitado, visitamos o enfermo, consolamos o enlutado, defendemos o oprimido, estamos participando do mesmo ministério que Jesus exerceu na terra. Há algo misterioso e belo que acontece quando saímos de nós mesmos para abençoar outros. É como se, ao abrir nossas mãos para dar, nosso coração também se abrisse para receber mais do amor de Deus. O apóstolo Paulo experimentou isso: quanto mais ele se doava pelo Evangelho, mais íntimo ficava do Cristo que o havia chamado. O serviço genuíno nasce do amor, não da obrigação. Quando nosso relacionamento com Deus está florescendo, naturalmente começamos a ver as pessoas ao nosso redor com os olhos dele, e isso nos move a agir com compaixão. Não é um peso adicional em nossa vida espiritual, é uma expressão natural dela. Todo relacionamento verdadeiro passa por estações. Há momentos de grande proximidade e alegria, mas também períodos de secura e distanciamento aparente. Com Deus não é diferente. Haverá épocas em que sentiremos sua presença de forma quase tangível, e outras em que ele parecerá silencioso ou distante. É nos tempos difíceis que nosso relacionamento com o Senhor tem a oportunidade de se aprofundar verdadeiramente. Qualquer pessoa pode amar a Deus quando tudo está indo bem, quando as orações são respondidas rapidamente e a vida está cheia de bênçãos visíveis. Mas amar e confiar quando não entendemos seus caminhos, quando ele parece demorar para responder, quando passamos por provações, isso revela e desenvolve uma fé madura. Jó passou por isso.
Davi passou por isso. Jesus mesmo, na cruz, clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Esses não foram momentos de fraqueza espiritual, mas de honestidade profunda diante do Pai. Deus não se ofende com nossas dúvidas e questionamentos sinceros, Ele se aproxima de nós neles. Quando passamos por um vale espiritual, é importante lembrar que os sentimentos não são o termômetro mais confiável da realidade. Espiritualismo. Deus prometeu que nunca nos deixará nem nos desamparará, não que sempre sentiremos sua presença. Às vezes, Ele está mais próximo justamente quando menos o sentimos, sustentando-nos em braços que não vemos. Embora nossa fé seja pessoal, ela não foi criada para ser solitária. Deus nos colocou em uma família espiritual, e nosso relacionamento com Ele cresce e se fortalece quando caminhamos junto com outros irmãos e irmãs em Cristo. Há algo poderoso que acontece quando nos reunimos em Seu nome. Jesus prometeu estar no meio de 2 ou 3 que se ajuntassem por Ele. A adoração em comunidade, a oração coletiva, o estudo bíblico compartilhado, a comunhão fraterna, tudo isso alimenta nossa alma de maneiras que a vida espiritual solitária, por mais rica que seja, não pode completamente suprir. Além disso, é através do relacionamento com outros cristãos que muitas vezes experimentamos o amor e o cuidado de Deus de forma prática. O abraço de um irmão em momento de dor, a palavra de encorajamento de uma irmã em época de desânimo, a ajuda material de uma comunidade em tempo de necessidade, tudo isso são instrumentos que Deus usa para nos mostrar seu amor. Ao mesmo tempo, é no relacionamento com outros que nossa fé é testada e refinada. É fácil ser espiritual quando estamos sozinhos, é quando temos que lidar com as imperfeições dos outros, e eles com as nossas, que descobrimos quão real é nosso amor cristão e quão dependentes somos da graça de Deus. Por fim, cultivar nosso relacionamento com Deus significa viver com uma perspectiva eterna. Não no sentido de desprezar esta vida ou negligenciar nossas responsabilidades terrenas, mas entendendo que somos cidadãos de 2 mundos e que nossa verdadeira pátria está nos céus. Essa perspectiva muda tudo. Nossas lutas diárias, por mais reais e desafiadoras que sejam, são temporárias. Nossas alegrias terrenas, por mais doces que sejam, são apenas um gostinho das alegrias eternas que nos aguardam. Nosso relacionamento com Deus, que começou aqui na terra, continuará e se aperfeiçoará na eternidade. Quando vivemos com essa consciência, as prioridades se alinham naturalmente. Investimos mais tempo no que tem valor eterno, nosso relacionamento com Deus, nossos relacionamentos com pessoas, o serviço ao reino, e menos energia nas coisas que passarão. Isso não nos torna menos humanos ou menos envolvidos com a vida, na verdade, nos torna mais livres para viver plenamente, sabendo que nossa identidade e segurança estão ancoradas em algo que transcende as circunstâncias temporárias. Como aquele homem simples que todos os dias passava pela capela e cumprimentava o Senhor, somos convidados a uma vida de comunhão constante com Deus. Não precisa ser complicado ou religioso no sentido formal. Pode ser tão simples quanto reconhecer sua presença em nossa manhã, buscar sua orientação em nossas decisões, compartilhar nossos sentimentos com Ele ao longo do dia, e agradecer por suas bênçãos antes de dormir. O relacionamento com Deus é como um jardim, cresce quando é regado regularmente, quando recebe atenção consistente, quando as ervas daninhas são removidas e quando há paciência para os tempos de crescimento. Não floresce da noite para o dia, mas com cuidado constante se torna uma fonte de beleza, paz e vida abundante. O Senhor está esperando. Não com impaciência ou irritação por nossa demora, mas com o amor paciente de um Pai que conhece nosso coração e deseja nosso bem. Ele está esperando para caminhar conosco, para nos conhecer mais profundamente, e para ser conhecido por nós de maneiras que transformarão não apenas nossa vida espiritual, mas toda nossa existência. O convite está feito. A porta está aberta. O único passo que resta é nos aproximarmos dele com um coração sincero e descobrirmos que ele estava mais perto de nós do que jamais imaginamos.